Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Graça e paz. Hoje nós estaremos estudando mais uma parte do estudo que nós já temos iniciado, dos 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Tem sido muito interessante, tem sido assim edificante e vale a pena realmente nós falarmos disso. E isso tem colocado em nossos corações grandes coisas em que o Senhor tem nos alertado, tem nos colocado diante da sua presença, coisas maravilhosas. Bom, falaremos hoje sobre o 4º Espírito, e se é o nome de o Espírito do Conselho. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 40. Glória a Jesus. Versículo de número 13. Isaías, capítulo de número 40. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E o versículo de número 13 e 14, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro lhe ensinou? Com quem tomou o seu conselho, para que te desse entendimento, ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Glória a Jesus. Aleluia. Essa mensagem, primeiramente, faz menção daquilo que o Senhor é. Não houve quem houvesse que o ensinasse, nem tampouco Ele é o conselho, Ele é a sabedoria. O Espírito Santo é o nosso principal conselheiro. É um dos 7 atributos de Deus. E longe, vamos dizer assim, de ser uma concepção humana, que conselho também implica em autoridade, né? Conselho, ele implica em que o homem pede conselho a alguém para que ele consiga fazer alguma coisa. O conselho, ele responde, por exemplo, questionamento, dúvidas. O conselho do Senhor é para que nós vivemos a nossa vida, vamos colocar assim, buscando ardentemente pela sua maravilhosa presença. Olha só. Aleluia. Isso é imprescindível na vida cristã. Não é aquela presença pela qual muitos às vezes buscam ou vivem dizendo que a presença do Senhor provoca arrepio, ou a presença do Senhor vai lhe dar um calor. Eu acredito que tudo isso possa acontecer, mas mais do que isso, o conselho do Senhor ou a presença do Senhor faz com que você evite pecado. Aleluia. A presença do Senhor na sua vida como conselho, ele faz com que você rejeite esse mundo pelo qual nós vivemos. O conselho que o Senhor nos concede coloca em nós uma restauração plena. Glória a Porque Deus. nós paramos para pensar um pouquinho que a maioria às vezes das pessoas que se tem um bom senso, essas pessoas, elas tentam, vamos dizer assim, se aconselhar com pessoas mais velhas ou com pessoas que têm um entendimento, sempre pedindo alguma coisa. E é praticamente difícil você não ver, entendeu, uma pessoa que recebe um conselho e ela o acata. Quando a pessoa recebe um conselho direcionado para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, e ela acata,
de bom grado ou simplesmente o aceita, Aleluia. há uma transformação, acontece algo. Glória a Deus. Esse espírito de conselho nada mais é que você ter em si a certeza que o Espírito Santo de Deus está fazendo morada na sua vida. E quando ele faz morada na sua vida, ele retira de você algumas dúvidas pelas quais no mundo você tinha. Essas dúvidas fazem com que você fique dividido, como algumas pessoas estão divididas dentro da igreja. Não sabem se ficam na igreja, se ficam no mundo. Não sabem se por acaso aquilo que fizeram de errado no passado, elas já estão, vamos dizer, perdoadas. Essas pessoas não aceitam muito bem certas coisas. O conselho do Espírito Santo é para que a pessoa viva uma vida de retidão, mas naquele exato momento a pessoa questiona, seja por uma pessoa que ela convive, seja pela que há outras igrejas ou então outras formas de direcionamento pastoral. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus é um só. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra é bem clara. Nós vivemos no conselho do Senhor para que vivemos uma vida buscando ardentemente a maravilhosa presença de Deus. Aleluia. E aonde que está a presença de Deus, não existe mentira, não existe a rebeldia, a anarquia, não existe isso. Onde que a presença de Deus se faz, todas as coisas se passam de largo. Se faz necessário ser obediente, sim. O conselho, quando ele é dado, a pessoa aceita ou não. A partir do momento que ela aceita ou não, começa consequências. Porque quem busca conselho, anote isso aí no seu coração. Quem busca conselho quer resultados. E eu anotei até aqui algumas coisas que o Espírito Santo de Deus me colocou. Eu botei até rapidamente para não deixar passar, que eu anotei a caneta mesmo. E diz assim: quem busca por um conselho, primeiramente ele quer ser sábio. Aleluia. Quer alguma coisa. Quem procura por um conselho, para que seja dentro de si prudente naquilo que quer ou deseja. Por um conselho, agora vem, você pode serás bem sucedido. Por um conselho, um mau conselho, vou até colocar assim, por um mau conselho, há toda sorte de corrupção, há toda sorte de confusão. É Deus. Por um mau conselho. Por um mau conselho, também há discórdia. Uma pessoa fala uma coisa aqui para uma pessoa, e aquela outra pessoa leva aquele mau conselho para outra, e aquela outra pessoa que tem uma boa conduta não concorda com aquilo, e começa ali uma briga, uma demanda. Aleluia. Agora, por um conselho reto, a vitória para a sua vida, Glória a vitória Aleluia. para a igreja. É verdade. O conselho que Deus dá nesta noite para mim e para você, calca a sua vida na palavra do Senhor, é o conselho do Espírito Santo. Mas quando há também outro lado da moeda, um mau conselho, mas aquele mau conselho que é falado no pé do ouvido. Sabe aquele conselho quando estica o ouvido assim, como é que foi? Aí aquela... Um mau conselho traz sobre a vida tribulação e toda sorte de iniquidade. Aleluia. Um conselho verdadeiro, para a gente terminar aqui essa parte, por um conselho verdadeiro, a sabedoria e fortaleza de Deus em sua vida.
Hoje, o Espírito Santo de Deus fala: olha, há muitas pessoas que me concebem, mas me concebem em partes. Querem me ter em si, mas só para aquele momento que desejam. Imagine isso agora. Imagine você receber o Espírito Santo por metade. Não, hoje eu te quero. Amanhã não, o Espírito Santo pode descansar que hoje eu vou ficar por minha conta. O conselho dele hoje: se você quer o Espírito Santo de Deus, aceite-o por inteiro. Glória a Jesus. Seja para repreensão, seja para conserto, seja para que você saia do caminho qual você está trilhando. Porque se você, por exemplo, você tem um barco, você entra dentro do barco e esse barco tem um capitão, você vai desobedecer as ordens do capitão? Você tem ele como uma pessoa responsável, ele que é o responsável pelo direcionamento do navio, ele é o responsável de levar você em segurança, e de repente você fala para ele que aquela rota que ele fez está errada. Eu acredito que você não vai fazer isso, porque como todo bom capitão, ele vai dizer que você é um amotinado, está a fim de fazer um motim dentro do seu barco, dentro do lugar. E você é colocado na grade, ou então na cela, separado daqueles que o obedecem. Existem muitas pessoas que estão encarceradas nas suas próprias consciências, porque fazem aquilo que acham que devem fazer. O Espírito Santo de Deus, ele não tolera. O conselheiro hoje diz para mim e para você: me aceite por inteiro em nome do Senhor Jesus. Porque na verdade, queridos, glória a Deus. Toda vez que havia dentro de Israel, por exemplo, um rei que se tornava até mesmo rebelde, o Senhor enviava um profeta, e ali aquele profeta, ele era dado, vamos dizer assim, um exemplo para você. No caso do profeta Elias com Acabe, Elias foi enviado para aconselhar Acabe, mas o que ele fez? Ele acabou fazendo tudo errado. Quando Davi errou, o profeta Natan foi diante de Davi e disse: olha, você pecou, você cometeu um adultério, você matou um homem, o que você vai fazer? Davi imediatamente disse: não, eu pequei contra o meu Senhor. Ele aceitou a palavra do profeta. Deus hoje fala para mim e para você: existe um profeta maior, chamado Espírito Santo, e ele quer tomar o leme da sua vida nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. O quinto, espírito de fortaleza. Lembrando aos irmãos que isso está no livro de Apocalipse, tá? No livro de Apocalipse, capítulo de número 4, ok? Eu vou ler para que os irmãos possam entender, porque nós não conseguimos fazer mais uma gravação, então eu vou falar para os irmãos. Apocalipse capítulo de número 4, e no versículo de número 5, que diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Aleluia. Então, é isso que nós estamos estudando. Depois eu vou falar para os irmãos aonde se encontra também na Bíblia, tá?
separadamente de Apocalipse também os 7 Espíritos de Deus. Mas vamos falar sobre agora o quinto, Espírito de fortaleza. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de... vamos fazer o seguinte, vamos abrir o livro em Salmos, capítulo de número 18, versículo de número 2, e depois vamos para Efésios 6:10, ok? Salmos, capítulo de número 18, versículo de número 2. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Jesus. Amém? Vamos lá agora no livro de Efésios, capítulo de número 6. Os irmãos até já sabem que a nossa igreja é uma igreja que está sempre falando sobre a palavra do Senhor e já tem em seus corações com certeza essa mensagem do capítulo 6 de Efésios. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Fala sobre a armadura de Deus. Bem? E diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-o no Senhor e na força do teu poder. Glória a Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Quinto, espírito de fortaleza. Oh, glória a Deus. Ser forte em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Isso aqui, como a mensagem, a palavra inicial, amar o Senhor Jesus, amar o Senhor Deus, é buscar em si mesmo fortaleza. É como você é uma pessoa que, diante, por exemplo, de um juiz, é o segundo do juiz, é um assistente do juiz, e nesse juízo, de repente acontece alguma coisa com você, e esse juiz fica sabendo que aconteceu alguma coisa com você, e ele vai lá de pronto e diz assim: não, esse aí está comigo, este aí é o meu homem de confiança, este aí glória a Deus, é aquele que me serve todos os dias no tribunal. Quando Davi ele fala sobre o Senhor, fortaleza minha, no Salmo 18, que é muito lindo, eu convido você a não dispensar esse salmo, mas leia ele logo depois que nós terminarmos nosso estudo, para que você sinta em seu coração o que Davi estava sentindo. Ele estava buscando algo em que ele não tem, glória a Deus. onde que ele não tinha. Porque a fortaleza do Senhor é buscar a presença do Senhor de contínuo. É buscar a presença do Senhor sempre que possível for. Aleluia. E quando chega no livro de Efésios, capítulo de número 6:10, que o pessoal da nossa igreja sabe que buscar a armadura de Deus e o seu poder, revestido do seu poder. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Consolador, que vos lembrará de todas as coisas. Mas Glória a Deus. ide para Jerusalém e ficai lá, até que do céu venha o Espírito Santo e vos revista. Aleluia. O revestimento do Espírito Santo Glória na a Deus. vida do cristão é a fortaleza que ele precisa e necessita para todas as coisas. É verdade, Jesus. Isso não quer dizer que vai ter dias pesados na sua vida.
Isso não quer dizer que as coisas vão ser um mar de maravilhas. Eu posso enumerar aqui uma centena de coisas que já me aconteceu com outras pessoas, homens maravilhosos, cheios do Espírito Santo, e de repente foram acometidos de algo, seja ele na vida sentimental, seja ele em outras coisas. Eu poderia enumerar, mas essa é uma das coisas onde que cada um de nós precisamos tornar-nos fortes espiritualmente, orando, jejuando, principalmente lendo a palavra. É verdade. Quando o nosso amado rei Davi, ele buscava isso, que ele dizia: te chamarei, Senhor, fortaleza minha, meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o Deus da minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força, da minha salvação e o meu alto refúgio. Ele estava dizendo ali que ele é dependente. Aleluia. A fortaleza dele estava no Senhor. Verdade, Jesus. A fortaleza dele estava diante da presença de Deus. Nossos corações às vezes são enganosos, querido. Achamos que estamos bem. Achamos que as coisas que nós fazemos são suficientes para que nós possamos nos sentir bem. Mas só nós estamos bem quando demos permissão para o Espírito Santo de Deus fazer uma obra na sua vida. Estamos bem primeiramente quando temos o nosso coração calcado na palavra do Senhor. Eu posso dar um exemplo que sempre dou nessa igreja. Quando você diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quando você fala isso, apenas lendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não acontece nada. Mas quando você lê da segunda vez, colocando, até mesmo, vamos representar, colocando a sua mão no seu coração e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Parece que sobe algo sobre você. Parece que esse Senhor, Ele toma conta de todo o seu ser, de tudo aquilo que você tem. Quando você fala isso com intensidade de alma e de espírito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está dizendo para todos os inimigos: cuidado, eu estou armado e perigoso. O Senhor é o meu pastor. Ele que vai pelejar as minhas pelejas. Ele que vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Aleluia. Mas tem um momento que lá em Efésios 6:10, o Senhor, através de Paulo, manda que as pessoas comecem a buscar o revestimento da armadura de Deus. Aleluia. Eu vou até dar um pulinho de novo lá, que agora o negócio ficou bom. Aleluia. Glória. Quando o negócio fica bom assim, só mesmo pela palavra. Oh, glória a Deus. Efésios 6:10. Foi só referência, mas agora o negócio... Glória Escute a Deus, você aí que está aleluia. precisando de uma força no Senhor. Aleluia. Escute com atenção. Aleluia. Diz assim. 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Oh, glória. Porque não tem que lutar contra a carne ou contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, Glória, contra os Jesus. príncipes das trevas desse século, Aleluia. contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Glória a Jesus. O espírito de fortaleza, meu amado.
sobre a tua vida. Eu posso até ver agora com meus olhos da fé, louvado seja o nome do Senhor. Vidas ouvindo essa palavra dizendo: vem sobre mim, capacete, Aleluia, vem sobre mim, espada, cinja a minha espada, a qual eu vou puxar nesta hora. Querido, no nome do Senhor Jesus, a hora é de revestir-vos do poder de Deus, para que tomai, aleluia, toda a armadura de Deus, para possar resistir às astutas ciladas do inferno. Aleluia. Detalhe, você notou aqui nessa mensagem? Presta atenção. Contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas e todas as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Glória a Deus. Não é pouca coisa não, querido. Qualquer dia desse nós vamos falar somente sobre isso. Potestades. Vamos falar. Vai ser um estudo onde que a graça do Senhor vai ter que estar sobre nossas vidas, sabe? Glória a Deus. Vamos falar sobre principados, príncipe das trevas, para que você saiba que se você não estiver debaixo desse espírito de fortaleza, Aleluia. ou revestido do Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, É, Jesus. com oração, com jejum, com consagração de vida, você nem pensa em chegar perto disso. Nem pensa em chegar perto, porque você vai ser derrotado. Porque um certo dia, Paulo, diante da presença dos homens, fez milagres e maravilhas. E de repente chegou um homem e disse assim: vou fazer também. E chegaram dois homens diante do endemoniado e disse assim: olha, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. O demônio olhou para quem é? Jesus eu sei quem é. Paulo eu também conheço. Mas quem é você? Aleluia. E tomou aqueles dois e feriu e deixou eles nu. Isso quer dizer o quê? Que não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos fazer nada se não conhecermos a palavra do Senhor. Não podemos fazer nada É verdade. se não tivermos revestidos de toda a armadura de Deus, Glória a Jesus. que são as seguintes: estáis firmes e cingidos vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Note aqui, queridos, note aqui: cingir os vossos lombos com a verdade. Primeiramente você tem que a conhecer, tem que estar em cima, dentro de você isso. Glória a Jesus. Calçar os seus pés na preparação do Evangelho. Saiba que o Evangelho não é só você ficar dentro da igreja. Você tem que levar o Evangelho a alguém, tem que falar de Cristo para alguém, tem que manifestar o que há dentro de você para uma vida. Glória a Jesus. Aleluia. Tomando o escudo da fé. Querido, no nome de Jesus, quantas pedradas nós já levamos, quantas calúnias já foi levantada contra a minha vida, quantas pessoas tentaram me derrubar, pessoas endemoniadas, eu quero até dizer assim, mas em todas o Senhor me deu vitória, em todas o Senhor provou, aleluia, que é um grande escudo. A nossa igreja, aleluia, ela tem um símbolo tremendo, que é um escudo e uma espada. Por que isso?
Com o escudo você se defende e com a espada, aleluia, você ataca e vence o inimigo de nossa alma. Porque o inimigo, ele não vai recuar. Ele vai tentar todas as vezes lançar dados inflamados sobre a tua vida, dados de mentira, dados contra a sua vida, contra os seus filhos, contra a sua casa, contra o seu emprego. Ele vai fazer o que for possível e impossível, mas você tem que estar preparado, você tem que estar armado, querido. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, você tem que responder Ele à altura que Deus na sua vida te capacitou para que em toda boa obra, seja dentro ou fora, tempo ou fora de tempo, você esteja pronto para a batalha com o espírito de fortaleza na sua vida. Deus está contando com você para esta grande batalha. Que no nome do Senhor Jesus, nesta noite, você possa dizer como Davi falou: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, porque ele estava firmado no Senhor. Ele disse assim: olha, o Senhor, Ele é a minha fortaleza no tempo da minha angústia. Se te prostrares, ou melhor, mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso está em Provérbios 24:10, tá? É só eu estou falando rapidamente. Isso quer dizer o quê? Se no dia que o diabo tentar contra a sua vida, isso vai acontecer? Provavelmente que sim. Porque você para o inferno é um perigo potencial, querido. Você prova para todos que Deus é soberano na sua vida. Você prova que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Pelo seu testemunho, pelo aquilo que você é. Deus é glorificado. Aleluia. Você se torna um inimigo do inferno. E Satanás, ele não vai parar. E no dia da angústia, se diz fortaleza, por quê? A sua fortaleza. Porque você vai estar revestido do poder e na graça do Senhor. Aleluia. Você vai se lembrar da palavra que o Senhor sempre coloca em nossos corações. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Esse é o mais, vamos dizer assim, aquele mamão com açúcar, né? Vamos dizer assim, que todo mundo gosta. Mas deixa eu falar uma coisinha para você. Se você tiver revestido, esses 11.000 demônios vão rir na tua cara. É sério. Mas se você tiver revestido, eu vou te dar uma dica. Lá em Jeremias, no capítulo de número 51, 20, eu vou confirmar isso. Jeremias, capítulo de número 50. Vou te dar essa dica. É a palavra do Senhor para que você seja aquilo que o Senhor quer que você seja. 51, 20. Diz assim: Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei nações. Contigo despedaçarei reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. Contigo despedaçarei o homem e a mulher. Contigo despedaçarei o velho e o moço. Contigo despedaçarei o jovem e a virgem. Contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. Contigo despedaçarei capitães e magistrados. Deus conta com você. Aleluia. Mas se você não estiver revestido, querido, como é que Deus vai usar você como um martelo? Como é que Deus vai derribar vidas que estão contra a igreja, contra as igrejas? Como Deus vai fazer essa maravilha se você não está preparado? Levante
Aparta-te desse negócio, aleluia. Consagra a tua vida. Olha a palavra. Coloca a palavra no teu coração. Ministra, aleluia, a palavra. Dê, aleluia, louvores e glórias ao Senhor. Aleluia. Santifica a tua vida. E para encerrar, glórias ao nome do Senhor Jesus. No livro de Isaías. Isso não está aqui, tá? Não está no nosso estudo. É o Espírito Santo que está me levando. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado, agradecido seja por isso. A palavra do Senhor diz assim. Isaías, capítulo de número 58. Glória a Jesus. E no versículo de número 4, o 3 melhor, que diz assim: porque quando jejuamos, nós, tu não atentas para isso, mas afligir a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais que o vosso próprio contentamento e requerei de todo o vosso trabalho. Eis que é para contentas e debalde jejuais, e para dar-te punhaladas impiamente. E não jejueis como hoje para ouvir a vossa voz no alto. Seria esse jejum que escolhi? E que o homem um dia aflige a sua alma e incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras do jugo, e deixes livres os quebrantados e despedaça todo o jugo? Porventura também reparta teu pão com o faminto, recolhas a casa o pobre e descerrados? E vendo nu cobras, e não escondas daquele a tua carne? E então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória a Deus. Quando Aleluia. você consagrar a tua vida, lembre-se que tudo é para Deus. Glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não faça isso apenas porque você precisa de algo ou contra uma pessoa. Mas quando você consagrar, o Espírito de fortaleza virá. E você orará por uma vida. Orará por alguém que necessita. Glória a Deus. E Deus será contigo em tudo aquilo que você fizer. No nome do Senhor Jesus. Porque neste o Senhor é a força do seu povo. E também é a força salvadora de seu ungido. Aleluia. Isso está em Salmos, capítulo de número 28, versículo de número 8. Tá? Ele perdoa pecados. Mas lembre-se, ele não tem o inocente, tá? Não tem o inocente o culpado. Ele castiga a iniquidade
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a nossa fortaleza é Deus. O espírito de fortaleza é o próprio Espírito de Deus que habita em nós, com todo o seu resplendor e glória. Isso não quer dizer que nós vamos aí sair levantando coisas como está aqui, ônibus, caminhão. Até fez uma graça aqui com os dentes. Não é isso. Isso não vem dizer também que implica diante das tribulações, dos ventos, tempestades. Mas uma coisa é certa. Seremos mais do que vencedores em Cristo. Seremos fortes para realizar a vontade de Deus. E seremos fortes para fugir do pecado, de toda a imundície do mundo. E seremos fortes o suficiente para resistir ao diabo e vencer pelo sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Aleluia. E aleluias. Meus amados, a hora foi-se. E conseguimos fazer o quê? Apenas uma página. Mas deixa eu deixar uma coisa aqui para os irmãos. Dar assim uma pincelada. O sexto espírito, já estamos terminando. Eu acho que o outro vai ser mais rápido, porque a página é um pouquinho menor. Mas de repente é o que vai durar mais. O sexto é o espírito do conhecimento de Deus. Eu estive lendo isso hoje ainda, porque eu não sabia se ia dar tempo ou não, mas eu estive lendo. Você acredita que quanto mais eu leio a palavra de Deus, olha, eu já li bastante coisa e ainda nem comecei. Eu vejo que o conhecimento de Deus, eu posso ler todos os livros pelo que está aqui. Todos os livros que você conhece de Deus, ou dos livros, só tem uma coisa que supera todo conhecimento humano. É a palavra do Senhor. Escuta essa. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Sabe, eu lendo essa passagem que está em 2 Pedro 3,18, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você tem tanto para aprender. Porque o conhecimento de Deus não começa nas palavras dadas nos livros em que Paulo escreveu. O conhecimento de Deus é quando você dá liberdade ao Espírito Santo para falar com você. Para você olhar a palavra e ele começar a falar com você pela palavra. Glória a Deus. Ele esclarecer você pela palavra. Aleluia. Porque imagine você, se o Espírito Santo de Deus, ele é o conhecimento de Deus. Glória a Jesus. Imagine as maravilhas que Deus tem para revelar para você, meu amado, meu querido. Eu convido a você na próxima terça-feira a não perder. E eu prometo que estarei gravando isso para aqueles que realmente não podem e estão longe. Então, nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, né, da nossa igreja, Pastor Jorge Souza. Você pode acessar, deixe lá o seu like, deixe lá o seu comentário. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, vai ser tão impactante como esse estudo de hoje. Eu convido você a não perder, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora. Senhor Deus e Pai, Sim, Deus. que nesta hora, no nome de Jesus Cristo, não somente, Pai justo, para uns,
mas para todos aqueles que querem, Senhor, o espírito de fortaleza, o espírito do conselho. Porque na verdade, Senhor Deus, é um só espírito. Mas ele define, Senhor Deus, em vários nomes para que nós possamos conhecê-lo por completo. Conhecendo-o por completo, nós temos a maravilhoso entendimento que Deus, ele é tremendo e maravilhoso e quer que nós o conhecemos na sua intimidade. Glória a Deus. Mas por enquanto, eu peço agora, Senhor Deus, para esses que estão comigo, sobre eles esteja o espírito de fortaleza, sobre eles esteja o espírito, Senhor, de conselho, para não serem enganados, nem tampouco lubrificados pelo inferno. Seja sobre eles o espírito de fortaleza, revestido de toda a armadura de Deus, que no nome do Senhor Jesus, nesta noite, possam pelejar e possam ter a certeza do poder de Deus sobre suas vidas. Quanto mais, justo Deus, nos dá uma noite de sono abençoada, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. A este povo, leva-os debaixo da tua graça, cobre-os com teu sangue, livra do laço, do inimigo, da seta, da bala perdida do escape. Ser com eles, ó Deus. E que no nome do Senhor Jesus, nesta noite, a tua graça e o teu poder, Senhor, possa ser abundante sobre as suas vidas, em nome de Jesus.